Ai, meu Deus do céu, não é fácil não, viu? Não é fácil não. Bom, claro, viu as passagens dos evangelhos? Viram, né? Vamos fazer minha... Judas, o traidor, o ladrão, e ele participou da ceia. Meteu a mão no pão, bebeu do cálice e estava lá, sentado do lado dos outros discípulos, de boa. Agora me diz, como é que pode um sujeito desses participar da ceia, enquanto hoje em dia um monte de gente fica de banco porque fumou um cigarro, tomou uma cerveja ou deu um rolê no final de semana? O cara pode ser caloteiro, pode humilhar funcionário, pode ser corrupto, mas se pagar o dízimo, tá garantido na ceia. E aí, crente, como é que fica essa história? Porque o professor Fábio Sabino vem com a real. Ele desmonta essa palhaçada que virou a religiosidade de hoje. Neguinho inventou um monte de regra que nem tá na Bíblia, só pra controlar a galera. Mas na hora de olhar pro texto sagrado mesmo, ninguém quer ver. Então segura, porque essa aula aqui vai explodir sua mente. E lembrando, isso aqui é só um corte. Se quiser ver tudo, entender cada detalhe, se torne membro do canal do professor Fábio Sabino e assista a live completa, porque o que ele entrega não é qualquer coisa, é aula de verdade. Fala, gente boa noite para todos vocês. Espero que todos vocês curtam a aula de hoje. O tema de hoje é o seguinte: estou em pecado, posso participar da ceia? Bom, eu lembro muito bem quando eu era da denominação cristã da Assembleia de Deus, que não é comum uma pessoa ser membro da Assembleia de Deus, estar em pecado, estar participando da ceia. Isso não é comum. Para algumas denominações também não é comum, até mesmo uma pessoa que não é batizada participar da ceia. Para algumas denominações diz que a pessoa tem que ser batizada. Existem denominações também, se a pessoa for amaziada, também não participa da ceia. Se não for dizimista, para algumas denominações também não participa da ceia. Enfim, existem algumas denominações que inseriram várias questões para que a pessoa não participasse da ceia. Mas por qual motivo isso? Porque criaram uma santidade extrema a respeito da tal Santa Ceia. Os pormenores a respeito da Santa Ceia, isso ou daquilo, para quem são membros do meu canal, lembrando, senhores, têm acesso a essa questão, tá? Tem acesso ao estudo completo a respeito disso. Lima Cleiton diz o seguinte: na Igreja Católica Romana, a orientação é não participar da Eucaristia sem os sacramentos iniciais, batismo, casamento e etc. E por aí se vai. Bom, se nós analisarmos o batismo, nós não encontraremos nenhuma a respeito da Santa Ceia. Nós encontraremos escrito que para participar da ceia tinha que ser batizado, não poderia ter vícios. Não, isso aí não existe. Não, pastor, não. Essa questão se trata do costume. Costume. Não é uma verdade, sabe? Que Deus desceu e falou: olha, para participar da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor, tem que ser batizado, não pode fumar, não pode beber, tem que ser dizimista. Bom, enfim. Então essa questão que inseriu, aqueles que inseriram com base apenas em um costume e uma tradição, tá? Infelizmente. Eu coloquei até o termo Santa Ceia, gente, só para criar um pouco mais de atrito, porque não tem nada de santo, tá? Não. Mas vamos chegar então essa questão de santa. Essa questão de santa entrou pelo conceito antigo da teoria da transubstanciação. É quando a substância do pão, do suco de uva ou do vinho se transformava em vinho no sentido real, vinho não, no sentido do sangue e o corpo de Jesus, uma carne de Jesus. Então, devidamente à teoria da transubstanciação, porque colocou o sentido de santa. Tem igrejas que não dão os elementos da Santa Ceia para crianças. Porque cuidado, vai, né? Não pode criança, não pode Deus fulminar, Deus pode pesar a mão, pode acabar com a vida da pessoa. Tudo isso é conceito. Quer, senhor? Não, na verdade, não, gente. Peraí, então eu estou há 30 anos na igreja,
me privando de um monte de coisa por questão da ceia, da Santa Ceia, de Deus descer a mão em mim, me castigar, pesar a mão, alguma coisa, ficar doente. Então quer dizer que não é santa? Não. Não. Bom, mas o que é que estava acontecendo lá em Corinto a respeito desse assunto? Vamos lá então? Eu vou pular alguns versículos, vou me deparar mais com as questões essenciais que as pessoas fazem uso aí nas igrejas, tá? Não, mas para quem quiser, versículo por versículo, professor, tem. Eu já solto versículo por versículo, gente. É só ser membro aí do meu canal, só chegar lá na playlist lá, que a pessoa encontrará detalhe por detalhe, tintim por tintim, a respeito disso, tá bom? Vamos lá então, vamos para o esboço. Uma das piores coisas é ver pessoas sendo menosprezadas por aquilo que são ou por aquilo que têm. Infelizmente, a atitude da igreja de Corinto não é diferente dos dias atuais. Veja que Paulo repreendeu as pessoas que tinham seus lares, onde eles poderiam muito bem terem saciado sua fome e sede em suas casas, e depois virem para a comunhão com os pobres, mas não. Preferiram esbanjar e humilhar os que nada tinham. Por isso que Paulo não louva esse povo. Olha o versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Agora, vamos apertar. Vamos apertar isso daqui. Vamos ver. O crente está em pecado. Pode participar da ceia? Vou fazer uma pergunta para os senhores. Eu vou ler novamente esse versículo e espero que você preste atenção, muito bem atenção, porque Paulo faz a citação da última ceia que Jesus celebra com seus apóstolos. Existe um motivo. Será que as pessoas entendem a razão, por que do motivo? Não, Sérgio, eu entendo, todo mundo tem pecado sim, mas eu falo assim, a pessoa fumou, a pessoa brigou, a pessoa foi pro puteiro, foi pra boate, foi pra casa de swing, aí no culto próximo instalaram um culto de ceia. Deu morro na sua esposa, tá lá no culto de ceia. Fumou uma maconha, tá no culto de ceia. Fumou um maço de cigarro. A característica é isso, entende agora? Entende? Tá? Tem que simplificar pros crentes, filho. Eu entendo tudo isso. Mas eu tenho que usar essa nomenclatura pros crentes entenderem. Entendeu? A irmã foi lá e ficou com o amante. O irmão foi lá e ficou com o amante. Tá em pecado, pode parar do culto de ceia, tá entendendo? É nesse sentido que tem que colocar. O crente xingou lá o funcionário, o companheiro de trabalho, a irmã também, foi lá e xingou, humilhou, menosprezou, tá em pecado, pode participar do culto de ceia. O irmão deu calote, a irmã deu calote, pode participar do culto de ceia. Tá entendendo agora? Entende? Tem que focar no que é costume hoje. Isso que eu falo, por isso que eu sou professor, né? Para simplificar essa linguagem, porque é o que se ensina hoje. Entendeu agora? Nesse sentido, entendeu agora, Sérgio? Nesse sentido que eu estou colocando, filho. Que é o que os pastores pregam na igreja. O jovem namora lá, transou com a namorada, tá em pecado. É noivo, transou com a namorada, tá em pecado, tá entendendo agora? Não é batizado, não pode participar da ceia. Não deu dízimo, não pode participar da ceia. Tá entendendo agora? Na visão religiosa, o que é pecado, filho? É isso, tá? É isso, para deixar bem claro. Então essas pessoas, tudo isso que eu acabei de falar, podem participar da Santa Ceia, o amaziado, o que se prostituiu, o que transou com a namorada, aquele que não deu dízimo, aquele que fumou um cigarro, aquele que encheu o cu de cachaça no boteco, na festa da empresa, no amigo, na vizinha, aquele que foi pra praia e viu um monte de mulher de biquíni, a irmãzinha que ficou lá na academia, fazendo academia. Tá entendendo agora? E aí? Tá em pecado? Pode participar do culto de ceia? O pastor vai ensinar que não. O bispo vai ensinar que não. O apóstolo vai ensinar que não. O reverendo vai ensinar que não. O padre vai ensinar que não. Mas com base em quê? Essa é a aula de hoje. Ficou claro agora o que é a ótica do pecado? É isso, tá? Para os religiosos, para deixar isso bem claro. Tudo você imaginar de pecado, tá bom? Tudo se colocar na sua mente que é pecado. Ok? Para algumas denominações, não pode. Tá? É isso que tem que entender, gente. Por isso que tem que colocar. Mas vamos usar o texto bíblico. Vamos lá, então. Por qual razão Paulo citou as palavras que Jesus pronunciou na última ceia com seus apóstolos? Pela razão que dentre os apóstolos estava um. Quem é que estava na ceia lá de Jesus? Judas Iscariote estava lá. Aquele que o traiu. E mesmo Jesus, sabendo disso, não deixou de compartilhar com ele a comida e a bebida da ceia. Y, não tinha parado para pensar. Não tinha não? Vamos ver se Judas estava na Santa Ceia? Aí eu lhe pergunto, ter vontade, ter desejo, intuito de trair alguém, a confiança de alguém, a pessoa de alguém, é pecado?
a vontade de entregar o meu irmão às autoridades, apunhalar pelas costas, denegrir a imagem, fazer falcatruas com o meu próximo, com o meu amigo, com o meu companheiro, é pecado? A intenção e o desejo é pecado? Sim ou não? Responde para mim se é pecado. Agora vocês vão entender porque Paulo, nesse texto de Coríntios, faz alusão à ceia do Senhor com os apóstolos. Agora vocês vão entender o porquê. Caramba, você ainda crê que é pecado ou não? Wallace, você apunhalar o seu próximo pelas costas, é certo, Wallace? Coloque pecado no sentido de errado, filho, sinônimo. Você denegrir a imagem do teu próximo, é errado, Alisson? Ainda está em dúvida? Não, meu filho, é errado. É errado. O intuito, o coração de Judas, para entregar Jesus às autoridades. Filho, é errado. As pessoas acreditam que o pecado é só o ato consumado. Não. A intenção e o intuito também é. Não, é só quando praticou o ato. Ah, tá. Sei. Entendi. Vamos ver se Judas... Então quer dizer que Judas era crente. Pedro, todos os apóstolos eram crentes. Judas estava em pecado. Participou da ceia? Sim ou não? Responde para mim. Judas estava em pecado. Judas, a pergunta é simples. Participou da Santa Ceia? Sim ou não? Responda para mim no chat, por favor. E agora? Vamos ver. Judas era crente. Estava em pecado. Judas participou da Santa Ceia? Vamos ver agora, quero ver, crente. Irani diz sim. Guilherme diz sim. Mas sim. O professor diz sim, sim. Judas estava em pecado e participou da Santa Ceia. A Irani participou. E agora? Ele pergunta, e aí, crente? O crente em pecado pode participar da ceia? Vamos ver então. Vamos parar, não, o Judas não participou da Santa Ceia, não? Vamos ver se ele participou, não. Vamos lá. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus 26, 25 diz assim. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Já estava participando da ceia aqui, ó. Olha o texto aí, ó. Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam o pão da Santa Ceia, Judas, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Judas em pecado participando da Santa Ceia. Marcos 14, 21. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu-lhes, deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Aí Judas é o participante da Santa Ceia, em pecado. Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Judas. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nossa, a pessoa não tinha prestado atenção que Judas Iscariote estava em pecado e participou do culto de Santa Ceia. Não só ele. Todos os apóstolos participaram da Santa Ceia de Jesus. Agora vem a pergunta. Jesus não poderia, então, ter impedido que Judas Iscariote não participasse da Santa Ceia? Poderia. E não proibiu, né? Então por que o seu pastor proíbe? Por que o seu bispo proíbe? Por que o seu padre proíbe? Por que o seu apóstolo proíbe? Estão cometendo heresias, né? Então, tá aí, eu acabei de ler as 3 passagens do Evangelho. O crente em pecado tem que participar da Santa Ceia, viu? Que Jesus não proibiu não, tá? Sai dessa agora, e aí? Sou eu que estou cometendo heresia? Não. Quem está cometendo heresia são as pessoas que estão proibindo dos crentes em pecado de participar do culto de Santa Ceia. Está escrito na Bíblia, eu acabei de ler as passagens. E agora? Quem é que ensina a verdade, quem é que ensina a mentira? Está escrito. Eu sou neutro. Eu respeito o que está escrito no texto. Por essa, muitos crentes não esperavam, né? Então, estou em pecado. Posso participar da Santa Ceia? Segundo os evangelhos, sim, pode participar da Santa Ceia. E ainda tem outro problema, né, Renan? Verdade. Roubar era pecado? Era. Ladrão. Ser ladrão era pecado?
Obrigado, Renan. Judas Iscariote era o quê? Ladrão. Quem é que diz isso? O Evangelho de João lá, ó. Fora que, segundo João, Judas era ladrão porque roubava o que estava na bolsa. Tá escrito isso, professor? Tá? Quer ver? Vou pegar aqui para vocês essa passagem aí, ó. Além de tudo, antes, ele já era ladrão, segundo o Evangelho de João, né? Olha lá, ó. João 12:6. Vou ler o texto aqui para vocês. Caramba, professor, aí agora azedou o pé do frango. Vamos ver esse texto? Vou compartilhar aqui. Obrigado aí, viu, Renan? Vamos lá, ser ladrão. Olha, ó. Tá aqui, ó. João 12 diz assim, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, da ceia, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarda isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Judas era o quê? Ladrão. E tinha Judas, que era ladrão. Jesus sabia, estava em pecado e participava do culto de ceia. I love you. E para piorar, ser cúmplice também é pecado. Mas quem era cúmplice, professor? Os apóstolos. Quem? Esse que escreveu. Esse que sabia que Judas era ladrão e ficou quieto. É cúmplice também. Então, o apóstolo João também estava em pecado e participava do culto de ceia também. Um monte de crente em pecado, os apóstolos em pecado, mas vão do culto de ceia. Aí teu pastor fala que você não pode, crente. Com base em quê? No achismo dele. No conceito dele. Para que isso? Ele fica lá só de olho em cima do púlpito. Quem é que pegou no pão? Quem é que não pegou no vinho? Quem é que não pegou no pão? Para depois chegar aí, irmão, tá acontecendo alguma coisa? O irmão não participou do culto de ceia, não viu no culto de ceia, irmão. Ó, irmão quer confessar o pecado oculto aí, irmão. Cuidado, hein, irmão. Olha a mão de Deus pesando, hein, irmão. Vai pro inferno, viu, irmão? Tá em pecado aí no culto de ceia. É um monopólio. É só para tentar manusear melhor a vida dos membros da sua igreja. Só sei como que é, eu participei disso. Tá claro aí, senhores? Estou em pecado, posso participar do culto de ceia? Pode, porque os apóstolos estavam em pecado e participaram. E Jesus não falou foi bolufas nenhuma. Ser cúmplice do ato errado de alguém e não fazer nada é pecado do mesmo jeito. Mas tem também outras passagens que chamam ele de ladrão. Ai, meu Deus do céu. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. Bom, claro, viu as passagens dos evangelhos? Viram, né? Vamos fazer a minha leitura aqui. Logo, Paulo, ao ter feito alusão à ceia de Jesus, foi para demonstrar aos ricos que mesmo que eles tivessem problemas ou alguma diferença para com as pessoas pobres, elas não mereciam ser humilhadas e envergonhadas, pois Jesus poderia ter feito isso com Judas e não fez. Por isso que Paulo vai fazer alusão a esse versículo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. E tendo dado graça, partiu e disse: por isso, aquele que beber o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. É isso aí, galera. Já voltamos. Sem frescura, sem enrolação, assando tudo, pegando fogo. Agora, presta atenção porque tem um detalhe importantíssimo. Essa live é só para membros. O que você tá vendo aqui é só um corte, só um pedacinho, só um gostinho do que rolou. A live completa, só para quem é membro do canal do professor Fábio Sabino. E, cara, vamos ser sinceros, não é qualquer um que faz o que ele faz. O cara passou anos produzindo conteúdo gratuito, abrindo a mente da galera, trazendo informação séria, enfrentando um sistema inteiro que tenta calar qualquer um que pensa diferente. Agora que ele resolveu dar exclusividade para os membros, nego já começa a chiar? Peraí, né?
Pensa comigo. O canal tem 100 mil inscritos. 100 mil. Se todo mundo que realmente valoriza o trabalho do professor Fábio Sabino se tornasse membro, ele já estava em outro nível. Só que, infelizmente, a realidade é outra. A galera consome, aprende, gosta, mas na hora de dar um apoio real, fica de braço cruzado. Por quê? Eu sei que tá difícil, sei que grana tá curta, mas, mano, o nível 1 é um valor acessível. É um valor simbólico, mínimo, mensal. Se você comparar com qualquer outra coisa que gasta no dia a dia, vai ver que é um trocado. Menos que um lanche, menos que um café. E, cara, é um investimento no conhecimento, na informação, no pensamento crítico. Agora me diz, não vale a pena investir no canal do professor Fábio Sabino? O cara merece ou não merece? Porque, tem muito picareta por aí vendendo curso furado, cobrando fortuna para ensinar bobagem. E o Sabino, que entrega análise séria, aprofundada, com embasamento, tem que ficar no perrengue. Não pode ser assim. Tá na hora da galera reconhecer e fortalecer. Então, mano, se você realmente valoriza esse conteúdo, se você entende a importância do que ele tá fazendo, se tornar membro do canal é o mínimo. Vamos fazer a nossa parte. E é isso. Se curtiu esse corte, já mete o dedo no like, compartilha, comenta aqui embaixo o que achou e se inscreve no canal. Mas não para por aqui não. Quer ver a live completa? Vira membro agora e garante acesso exclusivo. Fortalece o canal do professor Fábio Sabino e ajuda essa voz a alcançar ainda mais gente. Tamo junto e até a próxima.